Números 11 a 14. O povo começou a queixar-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência, como a de abdélio. O povo espalhava-se, e o colhia, e o moía em moinhos, ou o socava em grau, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o de bolos de azeite. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, para a terra que sob juramento prometeste a seus pais. Onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, peço-te, se achei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria miséria. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos do povo e seus oficiais, traga-os à tenda da congregação, para que fiquem ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles levarão a carga do povo com você, para que não a leve sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e comerão carne, porquanto choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e comerão. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porquanto rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: Este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens de pé, e tu dizes: Dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e bois que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Replicou o Senhor a Moisés: Porventura a mão do Senhor se encurtou. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Saiu Moisés, e referiu as palavras do Senhor ao povo, e reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre os 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o do outro, Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não tinham saído à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíba-os. Porém Moisés lhe disse: Você tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel.
Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de um lado e quase caminho de um dia do outro lado, ao redor do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos colheu teve desomeros, e as estenderam para si ao redor do arraial. Ainda estava a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Pelo que o lugar se chamou Quibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o grande desejo. De Quibrote-Ataavá partiu o povo para Reizerote e ali ficou. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cusita, que ele tomara, pois tinha tomado uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor o ouviu. Era Moisés homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3 saiam à tenda da congregação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês houver um profeta, eu, o Senhor, a ele me farei saber em visão, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor, porque, pois, não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu! Peço-te que não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Esteja ela encerrada 7 dias fora do arraial, e depois será recolhida. Assim Miriam esteve encerrada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Reizerote e acampou no deserto de Parã. O Senhor falou a Moisés, dizendo, envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarão um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Igal, filho de José, da tribo de Efraim, Ogéias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Ogéias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam por aqui para o sul e subam a montanha, e vejam que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e que tal é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não. Esforcem-se e tragam do fruto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o sul e vieram até Hebron, estavam ali Aimã, Sesai e Talmai,
filhos de Anak, Hebrom fora edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens levaram num varal, como também das romãs e dos figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que os filhos de Israel dali cortaram. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E foram e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os hititas, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temam. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de você nação maior e mais forte do que ele. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhes tinha prometido com juramento, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e como perdoaste a este povo desde o Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a sua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra,
todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que com juramento prometi a seus pais, e nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornem-se amanhã e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diga-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vocês foram contados segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, os que contra mim murmuraram, não entrarão na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de quem dizeis que seriam por presa, a esses introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearam neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarão sobre si as vossas iniquidades 40 anos e conhecerão o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão e aqui morrerão. E os homens que Moisés enviara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, então o povo se entristeceu muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto pecamos. Mas Moisés disse: Por que transgredes a ordem do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subam, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejam feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vocês, e cairão à espada, pois, porquanto se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, temerariamente subiram ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram e os derrotaram até Horma. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um deles. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você.
pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos encontrar no Pendão.